As eleições acontecem em outubro, com o primeiro turno no dia 3 e o segundo no dia 31. As pesquisas até agora mostram que Lula continua favorito para se reeleger, mas a vantagem para os adversários diminuiu num eventual segundo turno. Isso mesmo sem a direita ter definido oficialmente o candidato. O ex-presidente Jair Bolsonaro lançou a candidatura do filho, Flávio, só que parte da oposição vê o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais preparado para enfrentar Lula. Ratinho Júnior, governador do Paraná e favorito do cacique do PSD, Gilberto Kassab, corre por fora. Também por fora corre Michele Bolsonaro, desgastada pela disputa interna com os filhos do Jair. E outros dois governadores, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Independente de quem for o candidato da direita, a protagonista das eleições deve ser a polarização mais uma vez. E essa polarização deve impactar principalmente a disputa nos estados. Sabendo disso, o Palácio do Planalto já está com o pé em outubro. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, por exemplo, pode concorrer ao Senado pelo Paraná. E pelo menos outros 20 ministros também devem deixar suas pastas para disputar cargos públicos na Câmara dos Deputados, no Senado e no comando dos estados. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha conversa, o meu convidado é o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Locomotiva, que é o João Paulo de Rezende Cunha, vindo aqui pela primeira vez no Em Detalhes. Seja bem-vindo, João. Obrigado pelo convite, Gabriela, é um prazer estar aqui no programa, tentando trazer um pouco, dividindo com vocês o que a gente tem de resultados das pesquisas do Instituto Locomotiva e contribuindo para olhar para o cenário aí, eleitoral desse ano. E a gente tem muito que olhar nesse cenário eleitoral, João. Inclusive, ele tem, vamos dizer, dado sinalizações, termômetros no dia a dia. Está muito incerto ainda. O que a gente tem de momento foi o Tarcísio de Freitas não visitando o Bolsonaro, que era uma expectativa, era nesse encontro que o Jair Bolsonaro ia preparar o Tarcísio para apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que foi o escolhido do Jair para ser o candidato da extrema-direita. O Tarcísio já se manifestou publicamente até agora, sem muito afinco, mas já deu a sinalização para a direita que ele também poderia continuar sendo o presidenciável, o candidato viável da direita. Segundo a CNN, apuração mais recente, o governador sinalizou que só vai fazer um gesto mais explícito, vamos dizer assim, de apoio ao Flávio a partir de abril, que é quando realmente tudo vai estar definido. Então, ele já teria tomado uma decisão definitiva até sobre o próprio destino político dele. Então, eu te pergunto um pouco sobre esse cenário para a extrema-direita, João, porque o que pode acontecer se o Tarcísio irritar o padrinho político dele, o Jair Bolsonaro? Porque o PL, já nos bastidores, tem demonstrado uma insatisfação com o cancelamento dessa visita, né? Pois é, Gabriela, primeiro, é importante a gente situar, né, que nesse momento, ainda no começo do ano, esse é um debate que ainda chega muito pouco no eleitor médio. Tá? Se a gente olhar para os dados que a gente tem coletado, 2/3 dos eleitores brasileiros ainda sequer conseguem nomear espontaneamente um nome que eles pretendem votar na eleição presidencial, olhando para presidente, né? Imagina para os demais cargos. Então, isso é uma discussão que, por enquanto, está passando muito longe do eleitor médio. Ainda não é um tema que a população está parando para pensar no seu dia a dia. Então, por enquanto, esse acaba sendo um tema muito mais de disputa das elites políticas e também, enfim, de um público ali mais informado, que acompanha, né, o cotidiano, mas que não representa o eleitor comum brasileiro, né? Então, só para situar um pouquinho
em que contexto esse debate acontece, né? Ainda não é dentro do dia a dia do eleitor médio. Fazendo partindo dessa premissa, né, é claro que esses debates, essas definições são muito importantes, né, para o contexto geral, pensando ali nessas definições das elites políticas. O que a gente percebe é que a direita está um pouco em uma sinuca de bico, porque ela depende, sim, do bolsonarismo, né, para ter um candidato que comece a eleição já com um patamar de votos elevado. Isso é o que a indicação do Bolsonaro permite, né? Qualquer que seja o candidato dele, será um candidato que vai iniciar a eleição com muita força. Ao mesmo tempo, a proximidade com o Bolsonaro vai ser justamente aquilo que também pode colocar um teto para esse candidato. E vai ser um problema, pode ser um problema lá para frente, lá no segundo turno. É muito interessante a gente olhar para esse cenário, porque houve uma mudança a partir do momento que o Jair Bolsonaro foi preso também. E eu me pergunto, já ouvi alguns analistas políticos falando sobre isso, sobre o ativo político Jair Bolsonaro preso, né? Porque hoje seria uma derrota nas urnas no cenário que tem se colocado de pesquisa eleitoral mesmo. Então, mesmo Jair Bolsonaro, agora ele foi retirado, porque está inelegível, até já estava antes, mas agora ele está fora realmente da disputa política, formalmente, então foi retirado das pesquisas eleitorais também. Mas era o único que conseguia, de alguma maneira, rivalizar com o presidente Lula. Hoje, o que acontece é que Lula está se colocando como vitorioso em todos os cenários. Até saiu uma pesquisa hoje falando especificamente da pesquisa, aliás, vou reformular aqui, porque hoje vai para o ar amanhã, né? Então, vou só reformular essa parte. Aliás, saiu uma pesquisa recente mostrando que o presidente Lula ganha nos 8 cenários em que ele está disputando, e a gente está falando de disputas com o Tarcísio de Freitas, com o Flávio Bolsonaro, tem o Ratinho Júnior, enfim, alguns com projeções. Depois a gente vai falar especificamente sobre cada um deles, mas olhando de uma maneira geral, o que a gente vê é o presidente Lula ganhando nesses cenários. Mas qual que é o papel do Jair Bolsonaro como cabo eleitoral? Porque publicamente ele não tem se pronunciado mais, e isso também era algo que mexia muito com as manchetes, então falava muita besteira também, enfim, falava de ditadura da toga. O diálogo hoje que se coloca é de uma perseguição política por parte da extrema-direita, porque o Jair Bolsonaro está preso. Então a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se o Jair Bolsonaro vale mais para a extrema-direita hoje, que está polarizada, enfim, que está, na verdade, fragmentada, se ele vale mais preso ou se valia mais como ativo político quando estava solto, quando podia dar declarações, e enfim. Sobre o peso do Bolsonaro, tem várias formas, né, que diferentes institutos têm tentado medir, né, o peso direto. Qual que é o tamanho do eleitor cativo do Bolsonaro? Qual que é o tamanho do eleitor fiel do Bolsonaro? Né? Aqui na Locomotiva, a gente desenvolveu também uma segmentação do eleitorado, e esse núcleo que a gente chama aqui de um núcleo bolsonarista convicto, ele tem mais ou menos 18% do eleitorado brasileiro. Né? São os eleitores que votaram no Bolsonaro nas 2 últimas eleições e não se arrependem desse comportamento. Né? Não, mesmo depois dos 2 mandatos, continuam fiéis. Né? Ou seja, é um segmento que foi fiel do ponto de vista eleitoral nos últimos ciclos e continua convicto. Bem, 18%, né, estamos falando aí de quase 20% do eleitorado, é um contingente importante, né? Sobretudo no início. Isso é o que faz com que absolutamente qualquer candidato com o nome Bolsonaro, né, tenha um recall elevado e já parta, né, tendo um voto muito cativo desses quase 20% que são fiéis a ele. E isso é um ativo muito importante numa eleição presidencial que vai determinar, né, se vai haver espaço ali, grande ou pequeno, para um concorrente de terceira via ou de direita não bolsonarista, qual vai ser o tamanho
desse espaço para que esse outro candidato possa ou não crescer, né, e ter alguma chance de chegar no segundo turno. Então, o peso do apoio do Bolsonaro é um peso grande, né? Sem dúvida nenhuma, é um peso muito relevante, né, para esse início da disputa presidencial, né? Ao mesmo tempo, é importante a gente situar que são só 18% o eleitorado fiel, e não à toa, né, o Bolsonaro também é uma figura que tem uma rejeição muito elevada, continua sendo uma figura com altíssima rejeição. Então, quanto maior a proximidade, né, simbólica dessa figura em relação ao Bolsonaro, e aí o filho, né, é difícil a gente pensar em alguém com maior proximidade do que o próprio filho, que tem o próprio nome, vai carregar também essa rejeição necessariamente, né? 71% do eleitorado brasileiro não tem um alinhamento convicto nem com o bolsonarismo, nem também, por outro lado, com a esquerda de uma maneira mais fiel, né? 71% do eleitorado brasileiro, nessa segmentação que a Locomotiva desenvolve, é um eleitor que a gente chama de pendular, né? Um eleitor que está em disputa. Ele pode ser inclinado à direita, ele pode ser inclinado à esquerda, mas ele não é o eleitor cativo, né? Isso vai ser determinante não só para as alianças e para as escolhas eleitorais do bolsonarismo, mas também para as escolhas eleitorais do candidato do governo, né? Do PT, do Lula e também das demais escolhas. Sobre a força, né, do Bolsonaro preso ou solto, né, é importante a gente colocar aqui a parte positiva e a parte negativa, porque eu acredito que aqui não tem uma resposta única, tá? Se ele é melhor, se é melhor para ele, se ele é um ativo mais valioso, solto ou preso, né? Por um lado, é claro que ele estando preso, isso limita bastante o tipo de recurso que ele pode trazer do ponto de vista de presença, de viagem, de gravação, etc. Ao mesmo tempo, né, em se tratando do Bolsonaro, isso também, né, isso não deixa de ser uma possível fonte menor de ruídos que ele tradicionalmente causa, né? Ele é uma figura muito pródiga em produzir polêmicas, em também dar declarações ali um pouco destrambelhadas, tá? E o próprio fato dele estar preso e com uma construção, né, da parte do seu campo de fragilidade, né, de fragilidade de saúde, de fragilidade mais geral, isso pode também trazer uma ligeira redução daquela percepção de agressividade que foi decisiva também para a derrota do Bolsonaro na eleição de 22. Né? Então, ele era uma figura que fazia questão de ter um discurso bélico, né? Um discurso agressivo, e inclusive com um vocabulário muito agressivo, que era percebido como desrespeitoso e inapropriado por boa parte da população brasileira. Tá? Então, nesse caso, ele estando preso, né, a sua capacidade também de produzir esse tipo de aversão vai reduzir, né, e essa fragilização da imagem dele, que vem sendo construída, né, pelo entorno, pode ser um elemento de reduzir marginalmente aquele incômodo, né, que a imagem dele gerava em parte do eleitorado. Eu queria olhar primeiro para o cenário do Paraná. Por quê? Porque tivemos a notícia de que a Gleisi Hoffmann deve disputar o Senado no Paraná. São 2 vagas, para estar pelo menos uma baixa aqui no governo, mas são 20 nomes que vão ter que ser preenchidos em ministérios, em pastas no governo federal. No Paraná, essa estratégia é para polarizar e colocar um nome forte como a Gleisi. A avaliação até do PT é que uma chapa com o deputado estadual, o Requião Filho, do PDT, como nome para o governo do estado, seria muito competitiva, e nas últimas pesquisas de intenção de voto, tem nomes da direita aparecendo fortes também. A Cristina Grêmio, por exemplo, que perdeu a prefeitura em Curitiba, eleição para a prefeitura, e tem aquele discurso também de combater o lavajatismo, porque tem o nome do Sérgio Moro forte na direita também, nessas pesquisas eleitorais para o governo do estado. E por que eu estou perguntando do Paraná, né? Porque tem uma frente importante ali no cenário nacional, que é
os integrantes do partido, avaliando que essa chapa forte, eventualmente da Gleisi e do Requião, deixaria o Ratinho Júnior, o governador, também ocupado, porque ele precisa ter um sucessor nas eleições estaduais, né? E o Ratinho tem se colocado para ser um adversário do presidente Lula nacionalmente. Então, no âmbito regional, qual é a avaliação que você tem feito ali na região do Paraná? Depois a gente pode falar de São Paulo também, e tem outras regiões que estão sobressaindo nessas últimas semanas no campo da disputa para o governo. Pois é, Gabriela, o Paraná ele foi um campo, um estado difícil, né, para o PT em 2022. Então, o Bolsonaro teve mais de 60% dos votos, né, e tem uma escolha, que é a escolha que o governo e a estratégia eleitoral do governo está tendo, que se dá conta, né, que lidar com ela, que é exatamente a construção desses palanques, né, para esse ano, tanto para governador quanto para Senado, com esse dilema entre você apoiar candidaturas que possam ser candidaturas eventualmente mais de centro e que tenham maior chance de sucesso, ou então ter também candidatos que tenham maior disposição de disputar, né, as narrativas ali em torno da eleição presidencial, ainda que com menor chance de serem eleitas, né, em alguns estados que têm pendido mais à direita nos últimos ciclos. Essas duas estratégias vão ser centrais, né? Isso podemos discutir São Paulo também, que é um caso em que essa escolha vai se dar. Então, é um estado que o Tarcísio, saindo mesmo para a reeleição, ele sai de um patamar importante ali de intenção de voto, de favoritismo, mas, ao mesmo tempo, São Paulo, né, a disputa em São Paulo foi importante para reduzir a vantagem que o Bolsonaro teve em votação para presidente em 2022. Então, a presença de uma figura combativa e com disposição para defender também o governo federal nesses estados com maior dificuldade, né, de fato, uma eleição, isso é uma estratégia importantíssima, né, porque isso significa você ter também candidaturas que vão estar presentes em entrevistas, em debates, na própria propaganda, né, conseguindo fazer essa mediação entre o cenário local e o cenário federal. Então, sem dúvida, a Gleisi é uma figura que conta com a confiança do Lula e poderia fazer esse papel pelo campo da esquerda, né, no Paraná, com muita propriedade, uma figura que vai estar ali muito apta a defender o governo, a trajetória desse mandato do Lula 3, e impulsionar também, né, a candidatura dele, ainda que o cenário local possa ser talvez bastante desafiador, né? O mesmo vale aqui olhando para São Paulo. Isso, eu estava dando uma olhada numa apuração da CNN de quais siglas têm candidatos mais competitivos para o Senado Federal. E aí aparece em primeiro lugar o PL com 12, depois o MDB com 10, o PSD do Kassab com 9 e depois vem o PT com 8. Então é um cenário que mostra que somam mais candidaturas ao Senado por parte da direita e da extrema-direita. E é uma preocupação realmente do governo, principalmente, conseguir preencher mais candidaturas progressistas dentro do Senado, principalmente pensando em qual que é a estratégia da extrema-direita no Senado, que é atacar principalmente o campo do Supremo Tribunal Federal por meio de impeachment de ministros e outras estratégias por ali. E a partir disso, se abre um cenário também, por outro lado, que o governo Lula tem que enfrentar, que é a saída desses ministros. São cerca de 20 ministros até agora que saem até abril para as disputas nas eleições e o desafio é a troca desses quadros, né, João? Então, não afetar a percepção até de eficiência do governo em determinadas pastas, até em áreas que são chave, como a segurança pública, que acabou de ter uma mudança. Então, um dos pilares para assegurar a vantagem do Lula nas pesquisas, qual que é a sua avaliação?
para conseguir realmente, ao mesmo tempo, ser competitivo nessas áreas, como no Senado, no Legislativo, e manter esse pilar que é vantajoso ainda para o governo federal e enfrentar a candidatura nacional? Olha, Gabriela, minha avaliação é que o governo está tá usando a estratégia certa, que é ir com o seu melhor, né, para as eleições desse ano, né, ainda que isso signifique alguns meses aqui com os ministérios desfalcados, né, ou sendo tocados aí por secretários executivos, né, mas esse é um momento em que a maior parte do trabalho efetivamente de execução já foi feito, né, e como a gente veio discutindo, essa eleição vai ser uma eleição difícil, né, vai ser uma eleição disputada. O Senado foi uma eleição desafiadora também para o PT nos últimos ciclos, né, você teve um crescimento importante do PL e da direita na bancada do Senado, que virou campo de disputa, como você disse bem, né, as pautas relacionadas ao judiciário. O Senado é a grande arena em que essas disputas têm se travado. Então, na minha avaliação, o governo não tem escolha a não ser ir com o seu melhor mesmo para disputar tanto o Senado quanto as eleições para governador, né, para ter ali palanques importantes. Em relação à disputa presidencial, é o que a gente estava falando, né? Hoje os candidatos da direita, eles têm, em geral, muita força local, né? São, em geral, candidatos que vão ter força em alguns estados, mas ainda são muito desconhecidos, né, nas outras regiões. Então, essa é uma vantagem que o Lula tem, ele das figuras que estão sendo colocadas aí, ele já é um dos poucos que tem amplo conhecimento, né, em consolidação nacional, mas nossa avaliação é que essa eleição vai ser, sim, uma eleição muito disputada, né? Então, os níveis de aprovação do Lula, que é um preditor importante, né, do desempenho eleitoral, são níveis que também prevêem uma eleição muito disputada, uma eleição que deve ser decidida ali, de novo, a partir de alguns pontos percentuais. Então, todas as estratégias que a gente está comentando aqui, seja do governo, seja da oposição, podem ser decisivas aí num cenário como esse. Para a gente fechar, João, eu quero te perguntar sobre o Nordeste, porque costuma ser realmente um ponto decisivo, principalmente para o eleitorado que vota no presidente Lula, sempre abrindo vantagem. Os governos do estado hoje tem alguns nomes da direita que estão surgindo, então isso levanta algum tipo de preocupação no governo, mas o Lula está querendo o Camilo Santana da Educação coordenando os palanques para tentar resolver isso. Então, até olhando para 2022, o aumento da votação no Ceará e na Bahia no segundo turno, eles foram decisivos para a vitória do presidente Lula sobre o Jair Bolsonaro. Os nomes que têm aparecido no Nordeste, na Bahia, o Jerônimo Rodrigues, o governador, tem aparecido atrás do ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, que é do União Brasil. E no Ceará, a preocupação é que o Eumano de Freitas, do PT, ele está empatado com o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB. E tem dificuldades também para o presidente Lula no Rio Grande do Norte. Então, como que o Nordeste se mantém nessas eleições, enfim, esse investimento também do Camilo Santana para manter, para coordenar esses palanques na região? Pois Gabriela, sem dúvida é um campo, é uma fortaleza central, né, do PT e do lulismo. Tem que ser olhado com muita atenção, né, reúne ali os governadores do partido, né, que são também ativos ali muito importantes, mas apesar desses pontos de preocupação que você comentou, é importante a gente lembrar que os estados do Nordeste são estados em que, nas últimas eleições, o PT foi um partido de chegada muito forte, né? Em vários desses estados, o PT também nos ciclos anteriores surgia na campanha com números um pouco mais desafiadores e conseguia reverter durante a campanha, né, esse cenário, conseguia chegar de forma muito forte no momento decisivo da eleição, né, na Bahia, isso aconteceu. Enfim, também o Eumano teve uma chegada muito forte. Então, esse é um ponto que, por enquanto, né, a gente ainda olha
pensando nessa trajetória nas últimas eleições como uma região, como estados em que o PT tem tido uma chegada muito forte também com a vinculação, claro, do nome do Lula, né, colocado ali na eleição e como um puxador de votos fundamental, né, para os governadores e também para outras candidaturas nos estados do Nordeste. Então, sem dúvida nenhuma, as escolhas têm que ser feitas com muito cuidado, né? Esses cenários, de certa forma, preocupam, mas a trajetória recente é que, durante a campanha, o PT consegue mobilizar muito fortemente o eleitorado dessas regiões e acaba tendo uma chegada, muitas vezes, mais forte do que foi previsto originalmente, né? Claro, vamos ver se nesse ciclo eleitoral essa tendência se repete, mas isso aconteceu, né, em grande medida nos últimos ciclos. Aí não por acaso a gente está vendo essa escolha, né? São realmente muitos ministros que estão saindo, a perspectiva para sair até abril é de 20, pelo menos até agora, mas estão sendo escolhidos os principais nomes para conseguir angariar os votos nessas bases. Muito obrigada, João. Foi um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Até uma próxima. Prazer meu. Obrigado pelo convite estamos sempre à disposição aqui para dividir o que a gente tem acompanhado com vocês aqui no Instituto Locomotiva. Excelente. A gente conversa numa próxima oportunidade também. Seguimos aqui no Em Detalhes falando sobre eleições. Continuamos nesse ano decisivo para a nossa democracia. Aproveitando tudo que a gente já conversou aqui, vamos olhar para o que pensam os brasileiros. Nessa quinta-feira, pesquisa de opinião que o ICL promoveu e que vai ajudar a analisar os dados do que vem por aí. Mais de 10 mil pessoas de todo o país foram consultadas em diversas áreas, segurança pública, de política, a religião. Então, você acompanha os resultados aqui nessa quinta-feira, dia 22, às 8 horas da noite. Dá tempo de você se inscrever em icl.com.br/pesquisa. Não perde, porque isso vai ajudar a gente a expandir o pensamento e conseguir enxergar os pontos que estão aí, que são chave para as eleições neste 2026. A gente continua na nossa programação, agora com o Mercado de Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Nas plataformas de áudio tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Esquece tudo que essas pesquisas de opinião que você vê na televisão, nos jornais te disseram até hoje. O ICL resolveu rodar uma pesquisa com 10 mil brasileiros e brasileiras nos 4 cantos do país, usando o que existe de mais moderno em tecnologia de pesquisa, e os resultados são absolutamente surpreendentes. Em alguns casos, devastadores. Não vai sobrar pedra sobre pedra no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, quando os resultados dessa pesquisa forem revelados. E é fundamental que a gente compreenda esses resultados para poder, no ano de 2026, um dos anos mais importantes da história do nosso país, a gente conseguir escolher o caminho certo, das estratégias que devem ser seguidas para a gente não viver um desastre eleitoral. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!